Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14. Encontramos no capítulo 14 de Marcos o mesmo conteúdo que em Mateus está registrado no capítulo 26. São os últimos momentos de Jesus. A partir daqui ele está praticamente a uma semana da cruz do Calvário e também é o maior capítulo de Marcos. O conteúdo do capítulo 14 de Marcos provavelmente foi usado por Mateus para registrar o seu capítulo 26 com muita similaridade, praticamente houve uma cópia. E em Mateus, o capítulo 26 também é o maior capítulo, tem 75 versículos. Este capítulo 14 de Marcos tem 72 versículos. E tudo que está sendo contado aqui é de extrema importância e está relacionado aos últimos momentos de Jesus, até que ele é preso e crucificado no capítulo 15. Mas vamos ver então o conteúdo do capítulo 14. A gente encontra em primeiro lugar o registro da unção de Jesus por uma mulher. Eu vou voltar a falar sobre isso. Vai até o verso 11, no verso 12 em diante. Então a gente encontra os preparativos para a ceia. Jesus manda os discípulos prepararem a ceia. A partir do 17, então, é a celebração da ceia. A partir do 22, a gente encontra o ensino de Jesus sobre a ceia do Senhor e a instituição da ceia do Senhor que nós praticamos hoje como Igreja de Cristo, como um dos memoriais da Igreja cristã. É a ceia do Senhor. Depois, a partir do verso 26, encontramos a caminhada para o Getsêmani, onde Jesus seria esmagado ali. Getsêmani significa lagar onde se esmaga uvas, onde se esmaga azeitonas. E Jesus seria esmagado ali no Getsêmani, suando sangue, a nosso favor, para satisfazer a justiça de Deus. A partir do 32, Jesus está em oração, alguns discípulos estão com ele, os discípulos não aguentam a pressão e dormem, então tem aquele diálogo entre Jesus e os discípulos. A partir do 43, a traição, Judas traz soldados e eles estão diante de Jesus, identifica Jesus e Jesus é preso ali. A partir do 53, Jesus é levado para um julgamento diante de Caifás, um sumo sacerdote da época. Depois, a partir do 66 até o final, a traição de Pedro, e finaliza o capítulo. Muito bem, muito importante todo esse conteúdo, e eu quero destacar então essa primeira parte dessa mulher, baseado nas referências cruzadas aqui, que estão em Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas capítulo 7, e João, capítulo 12, a gente tem algumas definições a respeito desse momento do jantar em que Jesus é ungido. Primeiro, está na casa de Simão, Mateus chama de Simão leproso, era um homem que tinha sido curado por Jesus. Provavelmente ele estava dando esse jantar, Simão, para celebrar a ressurreição de Lázaro. Maria está na casa servindo as pessoas, e provavelmente Marta também, e João refere-se a 6 dias, fala esse episódio acontecendo a 6 dias da Páscoa. Isso está no capítulo 12, verso 1 de João. Então, a gente entende o seguinte, essa mulher é Maria, porque João afirma isso no capítulo 12, verso 3. Essa Maria, ela é irmã de Lázaro e irmã de Marta, ela tinha sido prostituta. E uma dos detalhes que ajuda a gente a entender isso é o vaso de alabastro. O vaso de alabastro que ela quebrou e ungiu Jesus. É muito mais do que perfumar Jesus. Jesus disse que era uma preparação para a cruz. É muito mais do que isso. As prostitutas, elas andavam com um pequeno vaso de alabastro, com unguento, era muito caro tudo isso, e muita gente comprava vasos de alabastro de diversos tamanhos e com unguento, que era como se fosse uma poupança por causa do valor. E as prostitutas que tinham recursos para comprar coisas assim,
andavam com um pequeno vaso de alabastro, exalando um perfume no seu trabalho. E o que acontece é que essa mulher, quando quebra o vaso de alabastro e unge Jesus, ela não está apenas entregando a sua poupança, entregando recursos caros e colocando aos pés de Jesus, ungindo os pés, a cabeça. Ela está quebrando o seu passado, ela está rompendo com o seu passado, porque aquele pequeno vaso de alabastro representava uma ligação com a antiga vida. Isso nos ensina muita coisa. Nós precisamos quebrar os vínculos com o nosso passado, da vida antiga, do tempo que não obedecíamos a Deus, as culturas antigas relacionadas ao pecado e ao mundo. Nós precisamos romper com estas coisas e entregar tudo aos pés de Jesus, e nós mesmos nos entregarmos aos pés do Senhor Jesus. Ela fez isso e ela me convida a fazer isso sempre também. Uma outra coisa, essa mulher, junto com os seus irmãos, já andavam com Jesus há um bom tempo. No entanto, ela ainda carregava marcas da antiga vida. Mas nesse momento ela entrega aos pés de Jesus. E se nós, mesmo tendo já uma história com Jesus, temos na vida coisas da antiga vida, da vida sem Deus, a gente precisa entregar tudo. Não podemos carregar bagagem que diz respeito a pecado, que diz respeito a feridas, que diz respeito a decepções, que diz respeito a pendências emocionais. Nós não precisamos ficar com essas bagagens, nós precisamos entregá-las todas a Jesus. Eu convido você a fazer isso, é isso que essa mulher me ensina, e faça uma boa leitura do capítulo 14 de Marcos, você vai ser muito abençoado. Mais palavra, mais presença de Deus, mais entrega a Jesus, mais fé e ação. Deus te abençoe. Eu amo tua presença, eu amo tua presença, manifesta aqui, manifesta aqui.